Oiê, de volta aqui no canal e hoje o assunto é transcrição de casamento. Será que é todo português que precisa transcrever o casamento? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Paula e por aqui falamos de nacionalidade portuguesa. E eu já vou pedir para você fortalecer a nossa amizade por aqui, ativar o sininho, deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito no crescimento do canal, tá? E sem mais delongas, bora pro vídeo. Afinal, o que é uma transcrição? Parece óbvio o que eu vou falar agora, pessoal, mas eu já recebi perguntas desse tipo por aqui, tá? Então eu acho importante pontuar isso. Veja, transcrever o casamento não é casar novamente com a mesma pessoa e também não é transferir o casamento de um lugar para o outro. A transcrição é o ato de escrever novamente esse casamento, de reproduzir esse casamento de um determinado lugar para um outro lugar. Mas e aí, será que é todo mundo que precisa transcrever o casamento? Será que é todo português em qualquer situação? O fato é que a legislação portuguesa, pessoal, ela determina que todo cidadão português que vive no estrangeiro atualize a sua vida civil em Portugal. E quando eu falo todos, é todos mesmo, tá? Isso é uma regra amparada pela legislação. E não importa se o português é nato, se ele é atribuído, se ele é um português por aquisição, tá bom? Todos precisam transcrever. É uma regra. Para toda regra sempre há uma exceção, né? E eu vou falar disso. Para começar, é importante a gente tentar fazer o exercício de abolir o termo precisa ou não precisa do nosso vocabulário, tá? Vamos tentar substituir isso por é dispensável ou é indispensável, no primeiro momento. Falar que não precisa transcrever dá a falsa impressão que isso é para sempre. Agora, quando se fala que é dispensável no primeiro momento, dá outra conotação para o assunto. Lembrando que o conservador ele não faz a dispensa do nada, da cabeça dele, tá, pessoal? Essa exceção ela está amparada por jurisprudências, por um parecer técnico, inclusive do Conselho Diretivo do IRN, que foi publicado em 2019. O IRN, para quem não sabe, eu já falei por aqui, ele é o chefão das conservatórias, tá? Tenham em mente o seguinte, que dizer que a transcrição poderá ser dispensada é diferente de dizer que ela, sim, será dispensada com certeza. A gente não tem essa certeza, tá bom? E eu digo isso porque dependendo da conservatória para qual você mandar o seu processo e dependendo do tipo de processo, o conservador pode exigir sim a transcrição de casamento. Lembrando que o conservador tem autonomia para isso. Mas afinal, qual é essa exceção à regra? Quando que a conservatória poderá dispensar a transcrição? Quando o português for casado com um estrangeiro e for o declarante de nascimento do filho antes de 1 ano de idade. É muito importante que vocês se atentarem que essa exceção só vale se o português for casado com um estrangeiro, tá? Porque se ele for casado com outro português, essa exceção cai por terra. Tem lei para isso, está amparado na legislação. Eu concordo com isso? É esquisito? É, não concordo, mas o que eu acho não tem a menor relevância, né? Infelizmente. E lembrando também, gente, que essa exceção é mais comum de ser acatada no processo de filhos, tá? Agora, para processo de netos, é sempre bom que a gente seja mais cuidadoso, porque não tem uma certeza de que essa transcrição possa ser dispensada. E então a recomendação é sempre que você faça a transcrição de casamento do português, tá? Daquele que casou no estrangeiro. Ou pelo menos que você busque os documentos necessários para ter como responder rapidamente a uma eventual exigência, caso você queira correr o risco de enviar sem a transcrição o seu processo, tá bom? Mas afinal, a que se deve o risco de uma possível exigência num processo de netos? A principal é que o avô português frequentemente ele possui uma certidão de batismo, onde consta normalmente só o primeiro nome, sem o apelido, que no caso o apelido em Portugal se trata do sobrenome, né? Muito provavelmente esse sobrenome vai ser fixado justamente pela certidão de casamento.
E um outro motivo é que a CRC de Lisboa, ela lida tipicamente com processos mais complexos e os conservadores, eles tendem a assumir como pré-requisito o assento de casamento ou a transcrição do casamento do português. E não tem como, gente, assim, o processo de netos é só a CRC de Lisboa que faz, tá bom? Não dá para enviar para outra conservatória. Agora, se você quiser mandar pelo consulado, aí não tem jeito, tá? Não tem exceção mesmo. Aí você vai ter que transcrever todos os casamentos, tá bom? Eles não abrem mão da transcrição de casamento, nem no processo de filho, nem no processo dos netos, tá bom? Inclusive as transcrições dos óbitos também tem que ser feita no consulado. Não tem como escapar. E de verdade, galera, principalmente nos processos de neto, eu não recomendo evitar a transcrição de casamento, não. Só para evitar o custo, sabe? Tem economia que realmente não vale a pena. A transcrição, ela funciona a favor do requerente, ela resolve precocemente eventuais problemas que muitas vezes acabam surgindo no decorrer de 2 anos aí que o processo está rolando. Porque, como vocês sabem, nacionalidade para netos demora uma eternidade para sair, em torno de 24 a 36 meses. E aí, se aparece uma exigência aí no meio do caminho por uma economia boba, é um tempo que se perde bem grande. Então, recapitulando, nos processos de filhos, quando o português foi o declarante do filho antes de ter completado 1 ano de idade, a transcrição pode ser dispensável no pedido de nacionalidade. E claro, se não houve alteração no nome do português, tá bom? Nos processos de netos, não há uma certeza, não há um consenso de que a transcrição possa ser dispensada. Há poucos relatos para que a gente consiga afirmar isso, né? Se você quiser arriscar por sua conta e risco, e se der certo, volta aqui no canal e conta pra gente, beleza? Agora vamos falar em quais condições a transcrição de casamento não é dispensável nem no primeiro momento. Primeiro, casamento celebrado entre 2 portugueses no exterior. Registro feito após 1 ano de idade. Registros tardios, pessoal, não tem jeito. Tem que transcrever e ainda tem que explicar o porquê. Tá? Fixação do sobrenome do português, caso esse português possua um assento de batismo. Os motivos a gente já falou aqui. Caso haja uma diferença significativa no nome do filho em relação ao português, que cause dúvida sobre a descendência na hora da análise do conservador. E terceiros que não o português terem sido declarante do nascimento do filho, antes de 1 ano de idade. A portuguesa ou o português que após o casamento adotou o sobrenome do cônjuge. E aqui, pessoal, vale a ressalva, eu fiz questão de colocar aqui sobre a alteração do nome do cônjuge homem ou do cônjuge mulher. Porque eu vi um vídeo aqui no YouTube, certa vez, onde a pessoa relacionou a obrigatoriedade da transcrição de casamento às portuguesas só pelo fato delas serem mulheres. E ainda atribuiu isso ao machismo de Portugal. Gente, nesse caso aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Realmente, como a maioria das transcrições acontecem quando é a portuguesa, dá a falsa impressão de que é isso, né? Mas por isso que eu falo da importância de você saber os porquês das coisas, né? As transcrições são mais comuns para mulheres porque elas são as mulheres que costumam adotar o sobrenome dos esposos. E principalmente antigamente, né? A minha mãe, por exemplo, ela excluiu todo o sobrenome dela de família e adotou só o sobrenome do meu pai, né? E no meu caso, a portuguesa é a minha mãe. Um outro motivo da transcrição acontecer mais no caso das portuguesas é que normalmente quem declara o nascimento dos filhos é o pai, ou terceiros, poderia ter acontecido também, por razões muito óbvias, né, pessoal? Porque normalmente a mulher tá de resguardo, ela está cuidando do bebê. E por que é importante ressaltar isso? Porque hoje em dia é possível que homens também adotem o sobrenome das suas esposas, embora não seja comum. E como a nacionalidade é algo que vai passar de geração para geração, pode ocorrer da alteração do nome do homem também por casamento nessas novas gerações. Então é importante que ele saiba que se isso acontecer,
Não importa que ele tenha declarado o nascimento, ele vai ter que transcrever o casamento, tá bom? Alteração de nome não tem conversa. Precisa transcrever porque precisa justificar o porquê da alteração. Bom, pessoal, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. Mas antes de me despedir, eu quero muito agradecer a todos que estão me acompanhando aqui no canal. Já somos mais de 500 inscritos e, inclusive, todos que estão interagindo aqui nos comentários. Muito obrigada. Eu estou bem feliz. Então, não se esqueçam, né, de ativar o sininho, porque ainda tem muita coisa para a gente falar sobre transcrição. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a documentação, valores. Então, fiquem ligados e até o próximo vídeo. Valeu!